renascida para fazê-lo sofrer e se arrepender. Na véspera do vestibular, chegou o aniversário da aluna mais bonita da turma. Ethan Montgomery, namorado da garota mais bonita da turma, sugeriu que toda a turma fosse a um bar antes da prova importante para comemorar o aniversário dela e animar o pessoal. Para surpresa de todos, os melhores alunos da nossa turma foguete, todos conhecidos pela disciplina rígida e foco acadêmico, votaram unanimemente a favor. Na minha vida passada fui membro de um comitê estudantil. Opus-me veementemente a uma sugestão tão imprudente. Disse que deveríamos estar descansando e nos preparando mentalmente para a prova mais importante de nossas vidas, e não festejando e bebendo na noite anterior. Ethan olhou para mim friamente e disse: "Você está com ciúmes de novo." Meus colegas de classe responderam com olhares de desprezo e risadas zombeteiras. Se achando superior de novo? Você só está com inveja porque o Ethan está afim da garota mais bonita da turma e não de você." Ignorei o desprezo deles e implorei sinceramente que não fossem. Naquela noite, liguei para cada um individualmente, certificando-me de que ficassem em casa e descansassem o suficiente. No dia seguinte, sob o calor sufocante do início do verão, cheguei cedo ao centro de testes. Liguei para eles novamente, insistindo para que saíssem de casa no horário e desejando-lhes boa sorte. Todos se saíram bem. Os resultados dos exames foram excelentes, alguns até alcançaram notas recordes. Mas, justamente quando estávamos comemorando, chegaram notícias devastadoras. A aluna mais bonita da turma, Sophie Bennett, tinha ido sozinha ao bar naquela noite. Ela se embriagou, foi agredida e saiu profundamente abalada. Incapaz de suportar a vergonha e o colapso emocional, ela tentou tirar a própria vida. Ethan recebeu o último telefonema dela. Ao ouvir aquelas últimas palavras, ele enlouqueceu completamente. No dia seguinte, ele e vários colegas me encurralaram no telhado da escola. Sem hesitar, me empurraram. Caí e morri na hora. Quando a polícia realizou a investigação, todos deram declarações falsas e idênticas. Ela nos avisou para não ajudarmos Sophie. Ela disse que qualquer pessoa que se candidatasse à ordem dos advogados seria desqualificada do exame. Por medo de falhar, ela se atirou. Eles distorceram tudo, as ligações que fiz naquela noite, as imagens de vigilância, quem saiu para o centro de testes. Tudo foi usado para me incriminar. Então veio a indignação online. Internautas, cegos de fúria, expuseram meus dados pessoais, atacaram minha família e me pintaram como um monstro frio e invejoso. Certa noite, alguém incendiou nossa casa. Meus pais não sobreviveram àquele incêndio. Ethan, que morava ao lado, ficou em silêncio na varanda, observando as chamas com os braços cruzados. Ele ouviu meus pais pedirem socorro, mas não moveu um dedo até que tudo acabasse. Depois, ligou para os bombeiros, como se nada tivesse acontecido. Só soube depois de morta que tudo aquilo, cada detalhe, havia sido orquestrado por Sophie. Quando abri meus olhos novamente e renasci. Era a mesma linha do tempo, as mesmas pessoas, as mesmas conversas. Ethan estava orgulhosamente ao lado de Sophie, anunciando: "Vejo vocês todos no bar hoje à noite." Dessa vez, simplesmente peguei minha bolsa, virei as costas e fui embora. Deixe-os fazer o que quiserem. Deixem-nos dançar, beber e fingir que estão felizes. Não vou desperdiçar meu fôlego tentando impedi-los. Nunca mais me sacrificarei por aqueles que nunca mereceram. Depois que eu morri, Sophie iniciou uma transmissão ao vivo. Diante de dezenas de milhares de espectadores, ela chorou de modo comovente. Apesar de ela ter me intimidado e não ter deixado que outros me ajudassem, os mortos merecem respeito. Eu a perdoo. Ela fungou dramaticamente, enxugando lágrimas ensaiadas. Mas desenvolvi um problema psicológico por causa do que aconteceu. Não consigo mais fazer o vestibular. Decidi estudar no exterior. Lamento não ter conseguido realizar meu sonho de entrar na Universidade de Yale. Sophie sempre se vendia como uma beleza genial, uma futura acadêmica de Yale. Depois que ela disse isso, os internautas ficaram comovidos. Você é tão corajosa e compreensiva. Você continua sendo um exemplo a ser seguido. Você é incrível, Sophie. O número de seus seguidores disparou em milhões da noite para o dia. Mas quando a câmera desligou, a máscara dela caiu. Ela se aconchegou na cama com um homem desconhecido, com a voz radiante de alegria. Eu sempre colei para tirar notas altas. Se eu tivesse feito aquela prova, teria sido descoberta. Por sorte, pensei neste plano, ele disfarçou minha gravidez e me deu a desculpa perfeita para não fazer o teste. Eu ia atrair o Ethan para o bar e incriminá-lo também, mas a Emma Carter estragou tudo. Mesmo assim, deu certo. Agora o Ethan está tão culpado que diz que vai assumir a responsabilidade por mim e pelo bebê.
Ela riu descontroladamente, um som tão agudo que chegava a arranhar a alma. Queria atacá-la, fazê-la pagar por tanto dano. Mas antes que eu pudesse me mover, ouvi uma voz familiar interrompendo meus pensamentos. Emma, por que você está sempre tão zangada? Sophie convidou todos para o aniversário dela, até você. Você não poderia ser um pouco mais grata? Você age como se fosse superior a todos só porque estuda muito. E daí? A Sophie recebe mais atenção só por ser influenciadora. Você fica bajulando o monitor da turma o dia todo, mas ele nem olha para você. Agora que ele está comemorando o aniversário da Sophie, você não consegue lidar com isso, né? Suas vozes que antes me assombravam até a morte, agora ressoavam frescas em meus ouvidos. Mas desta vez eu não lutaria contra eles. Desta vez eu lutaria por mim mesma. Fiquei paralisada, percebendo de repente, a cena diante de mim era a noite anterior ao exame de admissão para a faculdade. Me belisquei. Doeu. As lágrimas caíram instantaneamente. Eu realmente renasci. As risadas ao meu redor cessaram. Aqueles que acabavam de zombar de mim agora se calaram. Será que fomos longe demais? Ela só está fazendo isso para o nosso próprio bem, alguém murmurou. Os olhos de Sophie ficaram vermelhos enquanto ela engasgava com a voz embargada. Emma, eu não sabia que você me odiava tanto a ponto de amaldiçoar todo mundo para fracassar. Nós estamos na classe foguete. Como poderíamos estragar tudo só por comemorar meu aniversário? Ethan deu um passo à frente, protegendo-a com um gesto de desprezo nos olhos. Não se preocupe, zombou ele, nós não somos como você, tão apavorados com uma prova que correm para o banheiro uma dúzia de vezes e mesmo assim vão mal por causa de isto. É só o vestibular. Gênios como nós passam por eles sem problemas. A turma caiu na gargalhada. Cerrei os punhos. Meu peito apertou. Durante a prova de nivelamento no segundo ano, a pressão me paralisou, eu precisava ir ao banheiro o tempo todo, o que interrompia constantemente minha concentração. Não consegui entrar na turma foguete. Depois da prova, me escondi na biblioteca e chorei em silêncio. Naquela época, Ethan me encontrou. Ele enxugou delicadamente minhas lágrimas com preocupação estampada no rosto. Pedi para a tia fazer mingau para você. Sei que você está chateada, mas se você não se saiu bem desta vez, se sairá melhor da próxima. Eu te ajudarei a recuperar o atraso. Nós iremos para a mesma universidade. Eu realmente acreditava que nosso romance discreto levaria a algo lindo. Então Sophie foi transferida. Tudo mudou. Respirei fundo e relaxei as mãos. Ignorando as risadas deles, arrumei minha mala calmamente. Você tem razão, disse baixinho. Nesse caso, espero que todos se divirtam. Eles ficaram atônitos. Não gritei nem chorei como esperavam. O riso cessou abruptamente. O cômodo ficou em silêncio. Alguns alunos deram de ombros sem jeito e mudaram de assunto, começando a falar sobre bebidas. O vinho de frutas tem apenas 3% de álcool. De jeito nenhum isso vai atrapalhar a prova. Dei uma risadinha irônica em silêncio. Aquele vinho de frutas do bar poderia derrubar um homem adulto com um único copo. O hospital do meu pai já havia recebido vários adolescentes com intoxicação alcoólica, a maioria daquele lugar. Na minha vida passada tentei impedi-los por causa disso. Desta vez eu não perderia meu fôlego. Joguei minha bolsa sobre o ombro pronta para sair. Para minha surpresa, Ethan não pareceu satisfeito. Ele franziu a testa. Quando me virei para ir embora, ele de repente agarrou meu pulso. Não, você vem conosco. A sala ficou em silêncio. Todos ficaram olhando fixamente. Por que ela iria? Perguntou alguém incrédulo. Ela vai estragar o clima. Sophie interveio suavemente, com os olhos arregalados e a voz cheia de gentil preocupação. E se a Emma vier hoje à noite e se der mal no exame amanhã, e depois me culpar? Isso seria tão injusto. Seu tom era doce, mas os olhos denunciavam o medo. Ela tinha medo de que eu realmente fosse com o Ethan. Se eu estivesse lá, como conseguiria embebedá-lo e depois colocar a culpa da gravidez nele? Ethan zombou. Não se esqueçam de quem ela é. Lembram-se do festival do Barco Dragão? A professora de inglês esqueceu-se de passar o dever de casa e teve de ligar para pedir as provas, depois mandou mensagem a todos, um por um, e arruinou o feriado. A sala ficou completamente em silêncio. Vários alunos me olharam com expressões mistas, desdém, irritação, desconforto. Sorri amargamente para mim mesma. Aquela era uma prova simulada de uma escola provincial de elite. No ano passado, muitas das questões presentes nela apareceram na prova oficial. Nossa professora fez um esforço extra para nos trazer o material e ajudar a melhorar as notas.
Com medo de que ninguém mais soubesse, entrei em contato com eles um por um. O que eu considerava responsabilidade, eles viam como intromissão. O que eu pensava que estava ajudando, eles viam como um incômodo. Foi então que percebi o quão pouco eles entendiam, o quão facilmente distorciam as intenções. Desta vez eu não tentaria ser o herói. Deixe-os beber. Deixem-nos comemorar. Que enfrentem as consequências que tão ansiosamente atraíram. Eu escolheria a mim mesma. Esta vida eu não a desperdiçaria com pessoas que nunca me viram de verdade. Ethan ergueu as sobrancelhas. Talvez desta vez ela ligue para os pais de novo e conte tudo. Finalmente perdi a paciência. Não sou tão desesperada assim, respondi, contendo a fúria que crescia no meu peito. Eu juro que não vou interferir, não vou ligar para ninguém, certo? Só quero ir para casa, descansar e fazer a prova direito amanhã. Tentei pegar minha bolsa, mas ele a arrancou das minhas mãos. O que você está fazendo? Gritei, tomada pelo pânico. No segundo seguinte, ele tirou meu ingresso do bolso e o ergueu bem alto. Meu rosto empalideceu. Lancei-me sobre ele. Você ficou louco? Devolva isso. Ethan balançou o ingresso fora do meu alcance, como quem provoca um gato com um brinquedo. Não confio em você. Agora que tenho isso, sei que não vai tentar fazer nenhuma besteira. Não estrague o aniversário da Sophie. Meus olhos ardiam e minha voz falhou. Ethan, seu covarde. O ódio que sentiu fez hesitar. Sua expressão vacilou e sua voz suavizou. Contanto que você não atrapalhe ninguém, eu devolvo. Não prometemos ir para a mesma universidade? É claro que eu devolvo para você. Só, não estrague o aniversário de 18 anos da Sophie. Eu encarei, o coração afundando como uma pedra. 18 anos de memórias, e para ele o meu futuro valia menos do que a festa de outra pessoa. Fiquei tremendo, observando-o em silêncio. Ele desviou o olhar, deu um sorriso leve e se virou para os outros. Crise evitada. Aproveitem a noite, pessoal. Sophie imediatamente o abraçou, a voz doce e delicada. Obrigada, Ethan. Este é o melhor presente de aniversário que eu poderia receber. As orelhas dele ficaram vermelhas, mas ele não a afastou. Em vez disso, brincou com uma mecha do cabelo dela. Contanto que você esteja feliz, murmurou. A turma explodiu em aplausos, o barulho quase fez o teto tremer. O melhor presente não é a festa, é o nosso monitor de turma, certo? Ei, somos todos oficialmente adultos hoje. Um beijo não faria mal. Ethan apenas riu. Parem com isso. Mas o brilho em seus olhos era inconfundível. Fiquei parada num canto, observando tudo acontecer, as unhas cravando com força nas palmas das mãos. Riam o quanto quiserem. Veremos se ainda estarão rindo amanhã durante a prova. Nem me dei ao trabalho de pegar minha mochila. Virei-me e saí. Mas eles ainda não tinham terminado comigo. A voz fria de Ethan ecoou atrás de mim. Tranque-a no ginásio. Deixem ela sair depois da festa. Congelei com os olhos arregalados. Você ficou louco? Me soltem. Vários garotos me seguraram, torceram meus braços para trás e me arrastaram até o ginásio antigo. Me jogaram no chão, uma dor aguda percorreu meu braço, e senti o sangue escorrer pelo concreto. Ethan hesitou por um instante, mas o rosto logo endureceu. Ele pegou meu celular e o esmagou contra o chão até a tela escurecer. Não faça drama, disse friamente. Fique aí. Sou o monitor da turma. Só estou ajudando o pessoal a aproveitar a noite. Se fosse o seu aniversário, eu faria o mesmo. Espere aqui. Já volto para te buscar. Então ele fechou a porta. O som metálico ecoou, e a escuridão me envolveu completamente. Fiquei ali, gritando por socorro até minha garganta doer. O tempo passou minutos, talvez horas, até que ouvi passos do lado de fora. Levantei-me depressa, desesperada. Socorro! A porta rangeu. Era o meu pai. Ele entrou correndo, com os olhos arregalados, e me puxou para seus braços. Como você pôde sair para festejar antes do vestibular? Eu sabia que algo estava errado. Sua voz tremia. Saí correndo para te procurar, mas nunca imaginei que você estaria trancada dentro da escola. Foi o Ethan? Ele perguntou furioso. Não vou deixar isso passar. Depois de 2 vidas, ver meu pai vivo e bem diante de mim novamente me despedaçou. Me joguei em seus braços e desabei em lágrimas. Ele ficou assustado, sem saber como reagir. Está tudo bem agora. Não tenha medo. Conte ao papai o que aconteceu. Estou bem, sussurrei, enxugando as lágrimas e me forçando a respirar fundo.
seria fácil expor o Ethan e acabar com a festa deles. Mas isso seria pouco. Eu queria que eles realmente se arrependessem e carregassem esse peso pelo resto da vida. Quando minha mãe chegou e viu meus machucados, sua expressão mudou na hora. Mas eu apenas disse: "Estou bem, mãe. Não quero mais ficar aqui. Quero ir estudar no exterior com você." Na minha vida passada, eu havia recusado uma bolsa numa universidade internacional só por causa da promessa tola do Ethan: "Vamos para a faculdade juntos." E o que recebi em troca? Humilhação, traição e perda. Dessa vez, não cometeria o mesmo erro. Desisti do exame de admissão. Quando chegamos em casa, desabei na cama. Entre o sono e a vigília, as lembranças da minha vida anterior voltavam como ecos. Quando acordei, meu travesseiro estava encharcado de lágrimas. Respirei fundo, inseri um cartão SIM antigo no celular e liguei o aparelho. Meu feed foi inundado de publicações, meus colegas, Ethan e Sophie, todos postando sobre a noite anterior. Em uma foto, Sophie estava encostada no peito de Ethan, o rosto corado e o sorriso tímido. Atrás deles, várias latas vazias de bebida se acumulavam. Tinham bebido tanto assim? Esqueçam o desempenho nos exames, alguns podiam nem acordar no horário. Alguém havia publicado um vídeo. "Me dá um beijo", gritou uma voz. A multidão explodiu em aplausos. Ethan abraçou Sophie e a beijou, sem se importar com nada ao redor. Senti apenas repulsa e desliguei o vídeo. Logo em seguida, uma nova notificação. Sophie havia postado um story visível apenas para mim. Assim que abri, ouvi risadas abafadas e sussurros sugestivos. Meu estômago se revirou. Mesmo sem olhar muito, eu sabia quem estava com ela. A voz de Sophie surgiu provocante e debochada. "Emma, o Ethan disse que me ama e que vai se casar comigo quando formos para a faculdade. Por que alguém como você ainda tenta competir comigo?" Logo depois, uma foto. Retalhos de papel, meu ingresso rasgado em pedaços. "Eu disse para ele escolher", continuou. "Ele rasgou o seu ingresso sem hesitar. Disse que era a desculpa perfeita para se afastar e não ir para a mesma faculdade que você. Mal posso esperar para ver seu rosto amanhã. Feliz último ano antecipado." Embora eu já esperasse por isso, foi como levar um soco no peito. 3 anos de esforço, reduzidos a um monte de papéis rasgados. Nesse instante, o telefone da sala começou a tocar. Fui até lá e vi meu pai atender com o rosto tenso. "O quê? Um estudante?" Sua voz vacilou. "Intoxicação? Certo, estou a caminho." Ele ficou pálido, o suor escorrendo pela testa. Quando olhou para mim, tentou me tranquilizar. "Não se preocupe, pode não ser alguém da sua turma. Vou lá verificar, e mesmo que seja, farei o possível para garantir que fiquem bem e possam fazer a prova amanhã." Olhei para o rosto preocupado dele e lembrei da minha vida passada, quando também temi pelo mesmo motivo. Naquela época, eu o fiz esperar comigo perto do ponto de ônibus, só para garantir que se algum colega aparecesse mal, ele pudesse ajudar a tempo. Eu jamais imaginei que em minha vida passada, aquelas pessoas ingratas teriam a audácia de alegar que meu pai ameaçou meus colegas de classe em meu nome. Essa mentira desencadeou uma onda de fúria online, com internautas enlouquecidos que invadiram nossa casa e destruíram toda a minha família sob o pretexto de vingar Sophie. Mas desta vez eu não permitirei que meu pai se envolva nessa confusão novamente. Na manhã seguinte, tomei o café que meu pai preparou e peguei o ônibus para a escola. Conforme a hora da prova se aproximava, o ponto de ônibus que levava os alunos para o vestibular permanecia estranhamente silencioso. Os professores pareciam cada vez mais ansiosos. "O que está acontecendo? A turma Rocket está faltando ao vestibular?" perguntou um deles. Nossa diretora se aproximou com uma aparência abatida e exausta, seguida por alguns alunos pálidos e trêmulos. Quando me viram, evitaram contato visual, com vergonha e arrependimento estampados em seus rostos. O diretor, com uma expressão sombria, ouviu o relatório hesitante do professor principal e explodiu em fúria. "Eu avisei vocês várias vezes para prestarem atenção na alimentação e manterem a disciplina antes da prova. Mas vocês foram beber em um bar na noite anterior? Agora, apenas 5 de vocês poderão fazer o exame. O resto, hospitalizados para lavagem gástrica. Alguns estão até na UTI. Vocês perderam a cabeça? Estão destruindo o próprio futuro e arrastando minha carreira junto." Seu acesso de raiva chamou a atenção de pais que estavam por perto e da mídia. "Meu Deus, hoje em dia temos o máximo cuidado até para cozinhar, e essas crianças ousaram beber até se envenenarem? Eles tinham tempo para festejar e beber numa hora dessas?
E esses são os melhores alunos? Parecem mais uma gangue de delinquentes. As notas do meu filho podem ser medianas, mas pelo menos ele é responsável. Os pais desses tais gênios devem estar perdendo a cabeça. Trabalho na área de comunicação há anos e nunca vi uma turma inteira beber tanto antes do vestibular a ponto de não conseguir fazer a prova. As câmeras disparavam rapidamente. O rosto do diretor empalideceu. Acabou. Eu terminei. A escola acabou. A professora americana, que sempre tivera predileção por Ethan e Sophie, empalideceu. Onde estão Ethan e Sophie? Eles eram nossos candidatos a Yale. O diretor acadêmico baixou a cabeça. Ainda não conseguimos contatá-los. Já registramos uma queixa na polícia. O diretor cambaleou, agarrando o peito. Então olhou para mim, e uma súbita esperança brilhou em seus olhos. Emma é uma boa aluna. Ela se manteve longe deles. Ainda temos chances de colocar alguém em Yale. Baixei os olhos e disse com falso remorso. Ethan estava com medo de que eu o denunciasse, então ele pegou meu ingresso. Ele não apareceu desde então. Provavelmente não vou conseguir fazer a prova. Bang! O diretor desmaiou na hora. O pânico se instaurou. Alguns o levaram às pressas para o hospital, outros conduziram os alunos restantes para o local da prova. Entrei no ônibus espacial. O clima estava pesado. Alguém já tinha começado a chorar. Meu pai vai me matar. Eu não devia ter ido àquele bar. O que fazemos agora? Não consigo entrar numa escola de elite. É tudo culpa da Sophie. Fiquei olhando pela janela, ouvindo seus soluços com uma expressão vazia. Vocês não disseram que eram gênios? Que o exame era só uma formalidade? Então, por que estão chorando agora? Medo de falhar? Quando cheguei ao centro de testes, fui impedida de entrar. Eu não tinha ingresso. Um colega de classe ouviu a conversa e olhou para mim com culpa. Ele sussurrou, desculpa. Após confirmar que não podia entrar, dei meia volta e fui embora. O rosto do meu pai estava pálido de raiva. Ele sentiu pena de mim, mas xingou Ethan em voz alta. Antes mesmo de sairmos do local, o incidente já havia tomado proporções alarmantes. Os pais dos melhores alunos da turma Rocket fizeram uma transmissão ao vivo, divulgaram uma declaração conjunta, contataram a polícia e contrataram advogados. Eles exigiram que a escola, Ethan e Sophie prestassem contas. Um escândalo como esse durante o exame de admissão à faculdade incendiou instantaneamente a internet. Os internautas inundaram as redes sociais de Sophie, chamando-a furiosamente de desastre ambulante. Após desaparecer por um dia inteiro, Sophie repentinamente voltou ao ar. Ethan, com aparência exausta, sentou-se ao lado dela. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, e ela soluçava enquanto falava. Sinto muito mesmo. Não pensei que terminaria assim. Nós só queríamos bolo. Foi nossa colega Emma que insistiu em pedir vinho, dizendo que era leve e que podíamos beber à vontade. Apesar de todos termos bebido um pouco demais ontem à noite, chegamos ao hospital a tempo e estamos bem. Foi a Emma que quis se vingar e convenceu o pai dela, o diretor do hospital, a nos diagnosticar errado de propósito, o que levou à intoxicação alcoólica. Ela cutucou Ethan. Você não é amigo de infância dela? Você pode me apoiar, não é? Ethan ficou paralisado. A pedido dela, ele ergueu o olhar. Seus olhos hesitaram por um instante antes de ele finalmente cerrar os dentes e falar. Sim, posso confirmar que Emma insistiu no vinho. Ela tinha ciúmes de Sophie e das outras alunas de alto desempenho. Além disso, o pai dela é mesmo médico naquele hospital. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Será que eles tinham perdido a cabeça? E de alguma forma, as pessoas acreditaram nessas mentiras. Há poucos instantes, eles estavam clamando para que as famílias de Sophie e Ethan fossem responsabilizadas. Então eles se viraram e exigiram respostas de mim e do meu pai. Bang! A janela de um carro estilhaçou e uma trave o atingiu a testa do meu pai. O sangue jorrou instantaneamente. O carro parou bruscamente. Bati com tudo no para-brisa e tudo ficou preto. Eu mal conseguia distinguir as vozes estrondosas ao nosso redor. Matem essa dupla sem coração. Eles mandaram meu filho para a UTI só para intimidar os colegas de classe. Eles merecem morrer. Outro pai gritou. Eles mereceram. Aquele médico acobertou a filha. Quebrem as mãos dele e vejam como ele vai tratar os pacientes de novo. Gritei desesperadamente. Nós não fizemos isso. Verifiquem as câmeras de segurança. Eu nunca fui àquele bar. Meu pai nem estava de plantão ontem à noite. Meu pai, com dor, rastejou até mim e me protegeu com o corpo. Não tenha medo. Papai está aqui. Solucei incontrolavelmente e gritei. Vocês foram enganados. Nesse instante, meu celular acendeu com uma mensagem do Ethan. Desculpe, Emma.
A família da Sophie é pobre. Se ela for processada, acabou para ela. Sua família é rica. Você pode arcar com as consequências. Quando tudo isso acabar, repetimos o ano e vamos para a faculdade juntas, ok? Dei uma risada amarga. Foi só isso. Como Sophie não podia pagar, os pais simplesmente direcionaram sua indignação para mim. Como minha família tinha dinheiro, eles queriam nos tirar uma boa parte. Ethan, seu verme, você deveria apodrecer no inferno. Os pais arrastaram meu pai e eu, que estávamos sangrando, para fora do carro e nos agrediram. Um deles levantou o celular e começou a transmitir a violência ao vivo. Sophie e Ethan, observando de longe, também viram. Sophie suspirou aliviada, encostando-se nele de forma sedutora. Obrigada por me salvar, Ethan. Ethan forçou um sorriso, mas a culpa e o medo nublaram seu rosto. Contanto que você esteja segura, farei qualquer coisa por você. Em meio ao caos, minha mãe invadiu o local e expulsou seus pais. Interpondo-se entre nós e eles, ela rugiu: não toquem no meu marido e na minha filha. Ela ergueu o celular, com um tom frio e autoritário. Os verdadeiros culpados pelo envenenamento dos estudantes são Sophie e Ethan. Eu já enviei as provas. Se vocês não acreditam em mim, vão ver com os próprios olhos. Todos congelaram. Então, em silêncio, olharam para seus celulares. Na tela começaram a ser exibidas as imagens de vigilância do bar da noite anterior. Eles se concentravam no chamado camarote para festas privadas que mencionavam constantemente. No vídeo, os colegas entravam e saíam, mas eu nunca apareci do começo ao fim. Minha filha não foi ao bar em momento algum. Como ela poderia ter te obrigado a pedir bebidas? A voz da minha mãe era calma, mas cada palavra ressoava com convicção. Por alguns segundos, a sessão de comentários da transmissão ao vivo ficou em silêncio, e a opinião pública começou a mudar. Os olhos de Sophie brilharam. No instante seguinte, as lágrimas voltaram a brotar. Ela sussurrou: isso deve fazer parte do plano dela. Ela provavelmente pensou em usar a vigilância como álibi desde o início. Ela nos seguiu até o bar ontem à noite, mas se recusou a entrar na sala reservada. Mesmo assim, as bebidas foram pedidas pelo colega dela, Ethan. De repente, ela tirou um recibo amassado do bolso. Olha, está aí a conta de bebidas de ontem. O cartão usado para pagamento é o da Emma. Ethan falou então, sua voz incomumente firme, como se tivesse ensaiado. Ela nos seguiu até o bar, mas não entrou. Saí para buscá-la. Foi quando ela me deu o cartão dela e disse que era um pedido de desculpas para Sophie. Ela alegou que era tudo vinho de frutas, nada forte. Ele pegou o celular e mostrou o histórico da conversa. E está é uma mensagem do pai da Emma, perguntando se ela estava conosco. Eu respondi que sim. Então, todas as provas estão aqui. Eu os encarei friamente enquanto realizavam sua pequena apresentação. Ele pegou minha mochila, meu cartão estava dentro. Agora ele usou meu dinheiro para dar uma festa e depois jogou toda a culpa em mim. Em meio à multidão, o pai cujo filho foi parar na UTI foi o primeiro a reagir, com o rosto contorcido de raiva. Que armação premeditada! E você ainda tem a audácia de transferir a culpa? Meu filho quase morreu. Monstros como você deveriam pagar com a própria vida. Seu rugido provocou um alvoroço. Os pais o cercaram, emocionados, gritando acusações e exigências, suas vozes se misturando ao caos. Saí rastejando do carro, com o corpo todo tremendo, mas mesmo assim levantei meu celular. Já chamei a polícia. Eles devem chegar a qualquer minuto. Olhei diretamente para a câmera da transmissão ao vivo, com a voz inabalável. Você realmente acha que o que aconteceu ontem na sala de aula não foi gravado? Eu sabia que você tentaria me incriminar, então gravei tudo. E agora, vou lançá-lo. Vamos ver como vocês reagem a isso. Ontem, quando percebi que havia renascido, imediatamente apertei o botão de gravar no meu celular. Apesar de Ethan ter destruído tudo mais tarde, felizmente, tudo já havia sido carregado na nuvem. Abri o arquivo, selecionei o clipe que editei ontem à noite e cliquei em enviar. Nesse instante, sirenes da polícia ecoaram à distância. A transmissão ao vivo ainda estava em andamento, e no momento em que o vídeo foi enviado, todos viram o que realmente aconteceu na sala de aula. Eu estava tentando impedi-los, implorando a todos para não irem ao bar, mas fui alvo de chacotas dos meus colegas de classe. Então Ethan arrancou meu ingresso da minha mão e me ameaçou com arrogância. Então, ele ordenou que me empurrassem para dentro do ginásio abandonado. O som da porta batendo foi cristalino. O vídeo até capturou o que ele disse para Sophie. Não fique com inveja. Eu sou o monitor da turma, ajudo meus colegas a realizarem seus desejos. Se fosse seu aniversário, eu faria o mesmo. Comporte-se bem. Eu venho te buscar mais tarde.
cada detalhe cru e intacto. Os internautas ficaram imediatamente perplexos. Caramba, pelo jeito que ele fala, o cara que testemunhou é o namorado dela? Ele trancou a namorada na academia só para dar uma festa de aniversário para a amante? O exame de admissão para a faculdade é amanhã. Se ela não tivesse escapado, todo o seu futuro teria sido destruído. E o ingresso dela foi roubado. Aquele cara nem estava fazendo a prova, e o ingresso nunca foi devolvido. Isso não significa que ela não pôde fazer a prova? Caramba, essas pessoas perderam a cabeça. A opinião pública mudou num instante. O chat ao vivo, antes repleto de insultos, começou a ferver de indignação, só que desta vez, não contra mim. A expressão de Sophie se contorceu, e o pânico começou a se insinuar em sua voz. É falso. Este vídeo é editado. Tenho colegas que podem testemunhar a meu favor. Ethan, diga alguma coisa. Depressa. Mas Ethan ficou ali paralisado. O rosto pálido como papel, seus olhos arregalados fitavam fixamente a tela que mostrava suas próprias ações. Nenhuma palavra saiu de sua boca. Segundos depois, ele ergueu a mão trêmula e encerrou a transmissão ao vivo. Mas era tarde demais. O público já tinha visto a verdade. E com a transmissão abruptamente encerrada, a sessão de comentários explodiu como uma represa se rompendo. Os insultos desapareceram, substituídos por milhares de pedidos de desculpas, exigências de justiça e condenações furiosas contra Sophie e Ethan. Exalei profundamente, ainda segurando meu pai, seu sangue encharcando minhas roupas. A ambulância finalmente chegou. Segui os paramédicos até o veículo, com as pernas quase cedendo. Atrás de mim, a polícia começou a deter os pais envolvidos nos tumultos. Foi por volta de X. O caos, as difamações, a traição, tudo finalmente acabou. Aguentei o máximo que pude, e agora meu corpo não aguentou mais. A escuridão me envolveu. Eu desabei. Quando abri meus olhos novamente, já era o dia seguinte. Estive inconsciente por mais de 24 horas. Os colegas que haviam sido hospitalizados por intoxicação alcoólica já estavam acordados, se recuperando em uma enfermaria compartilhada nas proximidades. Seus soluços silenciosos ecoavam pelo corredor. Os pais estavam agachados do lado de fora da porta, com os rostos tomados pelo cansaço e pelo arrependimento. Vestindo meu avental hospitalar, passei lentamente. Ao me aproximar, vários deles viraram a cabeça instintivamente, envergonhados. Algumas pessoas que costumavam ser minhas amigas se aproximaram, cabisbaixas e com os olhos vermelhos. Emma, nós deveríamos ter te escutado naquela noite. Se tivéssemos saído mais cedo. Vuvuvu. São Sophie e Ethan. Eles nos fizeram ir, nos fizeram beber. Mas outros reagiram imediatamente. Vocês todos queriam experimentar beber, e agora que algo aconteceu, a culpa é de todos os outros. Sophie e Ethan tinham boas intenções. Vocês fizeram suas próprias escolhas, não distorçam as coisas. Fiquei ali em silêncio, observando a discussão. Um sorriso gélido surgiu em meus lábios. Eles ainda não sabiam que Sophie tinha feito tudo de propósito. Mas eles iriam. Breve. Assim que me virei para sair, alguém gritou. Ei, olha só, Ethan e Sophie estão transmitindo ao vivo de novo. Em segundos, todos os olhares estavam voltados para mim. Disseram que você fez o Ethan ajudar a incriminar a Sophie ontem. Disseram que você entrará ao vivo mais tarde e se desculpará com eles na frente de todos. Outra voz soou, repleta de confusão e raiva. Quem está mentindo aqui? Quem vai assumir a responsabilidade por tudo isso? Olhei friamente para a pessoa que falava, meu tom gélido. Quem te obrigou a beber? Você arruinou seu próprio vestibular e agora está culpando os outros? Seu rosto ficou vermelho vivo. Ele não tinha nada a dizer. Nesse instante, meu telefone vibrou. Foi uma ligação, Ethan. Encarei a tela, uma tempestade sombria se formando em meu peito. Ele realmente acreditava que eu ainda assumiria a culpa por ele? Atendi a chamada com o rosto inexpressivo. Sua voz saiu, embargada por uma emoção falsa. Emma, eu e Sophie estamos desesperados. Se isso não passar, não vamos nem conseguir refazer o vestibular no ano que vem. Você não quer nos ver sofrer assim, quer? Eu ri amargamente e perguntei a ele. E eu? Você quer que eu assuma a culpa por você? O que exatamente você espera que eu faça? Não posso fazer o vestibular desta vez. Se você me atrapalhar de novo, minha vida acaba. Já pensou nisso? Ele parecia calmo, quase relaxado demais. Sua família é rica. Vocês não podem simplesmente distribuir dinheiro para acalmar a opinião pública?
Se você realmente não conseguir fazer o exame e não conseguir entrar em uma universidade de ponta, não tem problema. Você sempre pode ir para uma faculdade comunitária. Eu vou me esforçar e te apoiar, combinado? Eu zombei, incapaz de esconder meu desprezo. Então por que você não deixa a Sofia assumir a culpa? Você poderia apoiá-la. Sua voz suavizou claramente, confundindo minha raiva com ciúme. Como ela poderia se comparar a você? O sonho dela é a Universidade de Yale. Como eu poderia deixar esse sonho ser destruído? Além disso, acrescentou ele baixinho, a pessoa de quem eu mais gosto é você. Na verdade, eu ia te confessar ontem à noite voltando da escola, mas não consegui conter uma risada fria e amarga. Você diz que gosta de mim, mas me trancou naquele ginásio e impediu que meus pais me encontrassem? Você rasgou meu ingresso? Você fez aquele vídeo nojento com a Sophie só para me humilhar? Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Sua voz vacilou, fraca e baixa. Como você sabe? Quem te contou? Isso é tudo mentira. Eu e a Sophie não fizemos nada disso. Ela mesma me enviou, eu disse baixinho. Minha voz baixou para um sussurro fraco. Quer que eu encaminhe para que você possa saborear novamente? Ele ficou completamente sem palavras. Desliguei o telefone. Segundos depois, meu telefone foi bombardeado com mensagens. Emma, me desculpe. Sophie e eu bebemos demais, acabei quebrando seu ingresso sem querer. Fiz um acordo com a Sophie. Contanto que a ajudemos a superar isso, ela não vai me incomodar mais. Você sempre se importou com o meu relacionamento com ela. Agora que ela não está mais aqui, eu serei só sua, ok? Comece uma transmissão ao vivo em 1 hora para esclarecer tudo. Aí estaremos juntos, ok? Li as mensagens e sorri friamente. A transmissão ao vivo começará. Suas respostas foram inundadas de corações e emojis de eu te amo. Ethan, sim, eu farei a transmissão ao vivo. Mas assumir a culpa? Você está sonhando. 1 hora depois, entrei ao vivo. Antes do vestibular, toda a nossa turma foi a um bar, bebeu até ficar intoxicada e atrasou a prova. O escândalo já havia atraído a atenção nacional. Milhões de pessoas invadiram a sala de bate-papo ao vivo. Olhei fixamente para a câmera. Olá a todos, estou envolvida neste incidente e estou aqui para lhes contar a verdade. Quase imediatamente, o fluxo de comentários explodiu. Alguns me acusaram de forma cruel, tentando freneticamente me condenar como um exército mercenário. Mas vozes racionais também se levantaram. Se fosse mesmo ela, por que rasgaria o comprovante de inscrição? Ela não conseguiu fazer a prova. Será que arruinaria o próprio futuro assim? Então Ethan entrou na transmissão ao vivo. Eu aceitei. Ele olhou para mim com culpa e um afeto complexo. Eu disse categoricamente: deixe-me tocar uma gravação para todos. Seu rosto empalideceu instantaneamente. Emma, pense bem. Uma vez ditas certas palavras, não há como voltar atrás. As mesmas velhas ameaças, mas desta vez eu não tive medo. A gravação começou. Primeiro, Ethan me ameaçou para que eu não chamasse a polícia. Então, invadi a conta de Sophie nas redes sociais e encontrei as conversas dela com um homem. Eu não posso fazer a prova. Todas as minhas notas são falsas. Se eu reprovar, todo o meu histórico acadêmico será destruído. As evidências eram inegáveis. Enquanto o vídeo era reproduzido, a sala de bate-papo ficou em silêncio por um momento, para depois explodir em choque e indignação. Como alguém pôde fazer isso? Isto é manipulação e traição no nível completamente novo. Obrigado por mostrar a verdade. Senti uma estranha calma me invadir. Isso era apenas o começo, mas pelo menos agora ninguém poderia mentir e colocar a culpa toda em mim. Fingir estar doente? Isso é patético. Vou arrastar esses acadêmicos arrogantes comigo para o fundo do poço. Principalmente Ethan e Emma. Se eles entrarem juntos na faculdade, como é que eu vou me aproximar do Ethan, o herdeiro rico de segunda geração? Havia detalhes ainda mais explosivos sobre como ela e aquele homem conspiraram para que Ethan levasse a culpa. Eles planejaram arruiná-lo para que pudessem salvar seus próprios futuros. Mas eu apaguei a mensagem silenciosamente. Deixe que Ethan descubra esse presente por si mesmo. À medida que a verdade era revelada aos poucos, a atmosfera na sala de transmissão ao vivo explodiu. Os comentários inundaram sem parar, as vozes ficando cada vez mais altas e raivosas. Uma onda de comentários invadiu a tela. Caramba, isso é cruel. A personagem da Sophie simplesmente desmoronou completamente, como um deslizamento de terra. Da ala ao lado do hospital,
Eu podia ouvir gritos e palavrões de partir o coração. Sophie, sua vadia. Ethan, seu desgraçado, você me fez perder o vestibular. Não vou deixar vocês escaparem dessa. Encerrei a transmissão ao vivo, desliguei a conexão e fiquei olhando pela janela, sentindo uma calma que não experimentava há semanas. Naqueles dias, muitos colegas entraram em contato, incentivando-me a me levantar e liderar a luta contra Ethan e Sophie. Eles te magoaram tanto assim? Você não vai se vingar? Sorri discretamente para mim mesmo. Eu sabia o que eles realmente queriam. Como minha família era rica, eles esperavam me usar como peão para acertar contas, para usar a influência dos meus pais como arma. Não lhes dei atenção. Após o escândalo de Sophie vir à tona, ela foi impiedosamente atacada online e logo abandonou as redes sociais. Mas apesar de tudo, ela ainda me mandou uma mensagem sem a menor vergonha. Você acha que venceu? O Ethan ainda é meu. Você tem que refazer a prova, não é? Vou garantir que você vai reprovar na próxima. Eu não respondi. Seus dias ruins estavam apenas começando. As notícias sobre Ethan continuaram a surgir aos poucos. No início ele me acusou publicamente de traição, mas depois se desculpou, confessou seus sentimentos e fez promessas vazias. Sinto muito. A Sophie está grávida. Tenho que assumir a responsabilidade. Mas assim que o bebê nascer, podemos fazer o exame juntos e recomeçar do zero, ok? Respondi apenas com uma captura de tela, uma carta de aceitação de uma universidade estrangeira de prestígio. Não precisa. De agora em diante você e eu somos mundos à parte. Ele nunca mais respondeu. 4 anos depois, me formei como a melhor aluna da minha turma e consegui admissão direta em um programa de doutorado. Quando voltei aos Estados Unidos para reunir material para minha pesquisa, ouvi todas as histórias antigas novamente. Naquele ano, a chamada Turma dos Foguetes foi completamente dizimada. Mesmo os poucos alunos que mal conseguiram passar no exame de admissão à faculdade ficaram apenas na nota de corte da primeira fase, e todos eles tiveram que repetir o ano. Sophie desistiu dos estudos por causa da gravidez e ficou na casa de Ethan, obrigando-o a assumir a responsabilidade. Ethan aceitou, mas seus pais ficaram furiosos. Foram ao hospital, cortaram todos os laços com ele e o deserdaram completamente. Ele passou a viver com dificuldades, fazendo bicos e dependendo da renda das lives de Sophie. Ele repetiu o exame no ano seguinte e conseguiu entrar apenas em uma universidade de segunda linha. Em seu segundo ano, ele descobriu que Sophie ainda estava flertando com seu irmão mais velho da lista. Ele perdeu o controle e uma grande briga começou. Sophie zombou friamente. Eu pensava que você fosse um herdeiro rico, mas você foi expulso e agora tem que depender de mim? Um homem inútil como você não é nem digno de ser o pai do meu filho. É melhor eu levar o bebê para o meu irmão mais velho. Ele disse que se divorciaria da esposa por mim. Ethan perdeu completamente o controle e brigou com o irmão mais velho, acabando preso por lesão corporal intencional. Ouvi dizer que ele tem se comportado bem na prisão e que deve ser libertado em breve. Quanto a Sophie, a esposa do irmão mais velho descobriu e a espancou tão violentamente que ela precisou ser hospitalizada. Depois de ouvir tudo isso, apenas esbocei um leve sorriso para mim mesmo. É só isso? Tenho um avião para pegar. Quando o avião decolou, dei uma última olhada pela janela. Nesta vida, finalmente vivi de acordo com a minha própria essência. Fim. E assim chegamos ao fim de mais uma história. Se você gostou, deixe seu like e seu comentário, e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder mais histórias como essa.